Graça e paz, amados irmãos. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Salmo 9, do 1 ao 2 diz assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos louvar o nosso Deus de todo o nosso coração. Olá, queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e seus familiares. Vamos orar e louvar ao Cristo Rei e ao nosso Pai eterno Deus, sempre, de todo o coração. Vamos lá? No início era a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome és, ó, quão lindo esse nome és, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome és, maior de tudo ele és. Ó, quão lindo esse nome és, o nome de Jesus. Deixou o rei para buscar, veio para resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso és, ó, quão maravilhoso és, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso és, maior de tudo ele és. Ó, quão maravilhoso és, o nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome és, poderoso esse nome és, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome és, mais forte de tudo ele és. Poderoso esse nome és, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome és, poderoso esse nome és, o nome de Jesus, nosso Rei. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho
dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, quer dizer que é um prazer enorme estar aqui todos os domingos, louvando com vocês esses hinos maravilhosos. E vamos de mais um, com muito amor e carinho ao nosso Pai e ao seu Filho eterno Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e de te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Glória ao Pai. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu trouxe para vocês uma novidade. Eu trouxe uma composição minha para louvar o Senhor e chama-se Caminho da Fé. Vou passar para vocês essa minha canção, tá bom? Vamos louvar para Deus e ao seu Filho amado. Senhor, és o meu guia de luz, a tocha que me conduz a cada alvorecer. Senhor, mostrou o caminho
Cordeiro da paz e do amor. Senhor, foi naquele sacrifício, pois a luz está em Cristo, que desceu da cruz ao entardecer. Senhor, és razão do meu viver, essa luz que trouxe ao mundo, crarei a quem nele crer. Senhor, mostrou-me o caminho da fé, através do seu Filho, que é o Cordeiro da paz e do amor. Senhor, foi naquele sacrifício, pois a luz estava em Cristo, e desceu da cruz ao entardecer. Senhor, é razão do meu viver, essa luz que pôs no mundo, crarei a quem nele crer. Senhor, foi naquele sacrifício, pois a luz estava em Cristo, e desceu da cruz ao entardecer. Senhor, és razão do meu viver, essa luz que trouxe ao mundo, clarei em quem Cristo crê. Essa luz que trouxe ao mundo, clarei a quem em Cristo crê. Pai, Senhor, amados irmãos, mais uma vez estamos diante do nosso Deus para meditar um pouco na sua palavra e aprendemos mais um pouco dele nesse dia de hoje. Eu gostaria nesse momento de convidar os irmãos para que a gente pudesse fazer uma oração para a gente começar a meditar na palavra do Senhor. Amado Deus, Pai Celestial, cheio de misericórdia, cheio de graça, nos encontramos diante de Ti, Santo Deus, pedindo a Tua graça, a Tua benevolência sobre as nossas vidas, o Teu cuidado, Santo Deus, porque somos carentes da Tua presença todos os dias em nossas vidas. Vem perdoar os nossos pecados, que a gente possa cada dia mais nos encontrarmos diante de Ti, santos e irrepreensíveis. Deus Santo, Deus misericordioso, vem ser com a família de cada um de nós, vem entrar no lar de cada um, entrar no coração de cada um, na mente de cada um e fazer uma transformação, Santo Deus. Pois precisamos, Santo Deus, do Teu agir em nossas vidas. Vem ser conosco, nos abençoe, nos dá a Tua graça no nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 41 ao 50. E nós vamos dar uma meditada nesse texto e olharmos algumas coisas que está diante de nós, assim como esteve diante do servo do Senhor naqueles dias. O título da nossa mensagem de hoje: os gigantes que se levantam em nossas vidas.
e vamos olhar para dentro do texto que se encontra em Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 41, que diz o seguinte: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando os filisteus e vendo a Davi, desprezou por quanto era moço e ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, os filisteus a Davi: sou eu um cão para tu vindes a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e tirar-te-ei a cabeça e o teu corpo e os teus corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor dos Exércitos é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo ao encontrar-se com Davi, apressou-se-lhe Davi, e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amados irmãos, nós tiramos algumas lições dessa história de Davi. Se a gente olharmos para dentro de todo o texto que se encontra no capítulo 17, a gente vai olhar muitas coisas que Davi enfrentou, não só, primeiramente, olhando para esse momento que nós lemos nesse texto, Davi não enfrentou só o gigante, Davi enfrentou outras dificuldades. Mas olhando para nós, quais são os nossos gigantes hoje? As Escrituras, ela nos mostra que nós temos também os nossos gigantes a ser enfrentados. E hoje nós enfrentamos muitos deles, onde a gente pode dar nomes a esses gigantes que nós enfrentamos, como os vícios, como as drogas, como o desânimo, como outros mais que a gente é afrontado todos os dias. Mas as Escrituras ela nos mostra em Efésios, capítulo 6, que nós temos outros gigantes sim, e eles são bem fortes ao nosso ver, aos nossos olhos, né? Lá em Efésios capítulo 12, a gente encontra que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, sim contra as potestades e os príncipes deste mundo e as trevas que tem neste mundo. Então a gente percebe que nós temos os nossos gigantes e a gente tem que enfrentar eles todos os dias. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte: porquanto não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses são os gigantes que a Bíblia nos faz enxergar, para que a gente possa também ter como vencer eles no nosso dia a dia. Mas hoje, esses gigantes, eles se encontram em nossas vidas todos os dias, e eles vêm armados com coisas, com artifícios que tentam nos afrontar, né? A gente percebe que Davi teve essas afrontas, e não foi só pelo gigante, mas em outras circunstâncias dentro do texto que nós lemos. Dentro de todo o capítulo 17, a gente encontra esses
essas adversidades que Davi teve. E os nossos gigantes, eles se levantam contra nós de diversas formas. Né? Ele traz esses nossos gigantes, ele traz armas para tentar nos abater. E a primeira delas é o medo. A gente tem medo de muitas coisas, né? E um dos medos que a gente tem é medo de perder alguma coisa, de perder o que nós temos, o medo de enfrentar a realidade, o medo de tomar decisões. Essas são as armas que o inimigo muitas vezes tenta nos derrubar. O outro, amados irmãos, que Davi também enfrentou foi dentro da própria família. O seu irmão Eliabe, ele chega a fazer alguns comentários acerca de Davi, e ele ele tenta trazer alguns temores para Davi. E a nossa família, nós encontramos também essas dificuldades. Então o inimigo ele vai usar até mesmo a própria família para que aconteça isso aqui, ó. Começa a ter inveja, começar a caluniar, começar a torcer contra. E isso Davi encontrou naquele momento com seu irmão Eliabe, e a gente encontra nos nossos dias, e dentro da nossa família, dentro do nosso convívio, nós vamos encontrar pessoas que o inimigo vai usar para que tente nos abater. A inveja, a calúnia, o torcer contra as coisas que dão certo em nossas vidas. Isso são as armas que o inimigo usa para tentar nos derrotar. O outro é a rejeição. A gente vê no texto, olharmos para o texto, nós vamos ver que o próprio irmão de Davi tinha uma rejeição por ele, até mesmo porque achava que Davi era arrogante, que Davi era audacioso e tudo, mas em nós, como é que isso funciona? Essa rejeição, as coisas que estão em nossas voltas, nossos familiares, muitas vezes os nossos amigos, eles começam a nos rejeitar por causa da nossa fé, eles começam a nos rejeitar pela questão da oportunidade que vai embora. A gente tem às vezes muitas oportunidades, e essas oportunidades o inimigo usa para que elas se percam, né? E a gente acaba ficando desanimado. Outra coisa que outra arma que ele usa é a autoestima da gente. Muitas vezes ele tenta nos abater, ele tenta nos entristecer, e a gente acaba ficando com a autoestima baixa. A gente não tem força de lutar contra as coisas da vida. E o inimigo, ele usa essas armas, né? A outra arma que o inimigo também usa é a questão da nossa vida emocional. Tem pessoas que vão nos causar dúvidas, que vão nos colocar dúvida em relação às nossas opiniões, em relação àquilo que nós pensamos acerca de Deus. E o inimigo vai fazer isso, ele vai fazer com que você tenha dúvida da fé que você tem em Deus, né? Ele vai também trazer as frustrações em nossas vidas, né? A gente às vezes peleja pelas coisas, tenta conseguir as coisas, e quando nós não conseguimos essas coisas, nós ficamos frustrados. E as decepções, às vezes não só a questão de lutarmos por aquilo que nós queremos, mas também às vezes no caso da gente conseguimos algo melhor para nossas vidas, e a gente às vezes vai ter decepções com pessoas que vão chegar para nós dizer que nós somos incapazes, nós vamos nos encontrar decepcionados. E isso o inimigo usa para poder destabilizar nossas vidas. E a gente tem que estar ciente de uma coisa: pode se levantar o inimigo que for, mas nós temos certeza de que Deus está conosco, assim como esteve com Davi naquele momento. A outra arma que o inimigo vai usar para tentar nos abater é a questão da nossa fé, né? As pessoas, elas vão tentar te diminuir, né? Tu não tem fé suficiente, tu não tem fé para que aconteça essas coisas na tua vida. Então o inimigo usa isso e ele causa um desânimo nas nossas vidas. As pessoas também, elas vão se juntar para, muitas vezes você tem um objetivo financeiro para conseguir algo financeiro, alguma coisa que você queira conseguir, e o inimigo muitas vezes vai estar em dificuldade, e você vai se encontrar frustrado, e as suas finanças vão começar a dar você vai começar a querer culpar
até mesmo, Deus, por as coisas não estar indo bem na tua vida. Então, seja qual for a forma, o inimigo ele vai procurar de alguma forma, de algum jeito, tirar aquilo que você tem com o seu Deus, aquela aliança que você tem com Deus, aquela perspectiva que você tem em acreditar em Deus. O inimigo, de alguma forma, ele vai querer tirar isso de você. E é justamente são esses artifícios que o inimigo, são essas armas que o inimigo tem contra nós. E ele muitas vezes tem conseguido, porque tem pessoas que hoje não estão preparadas para lutar. E o Senhor, ele tem procurado pessoas, essas pessoas que sejam pessoas destemidas, assim como Davi foi. Né? Davi foi um jovem que ele não teve medo. Bem no passado, Davi já tinha lutado contra um urso e contra um leão, e Davi derrotou. Então Deus olhou para Davi, Deus viu que Davi tinha capacidade. Deus olha para você e vê que você também tem capacidade de derrotar seus gigantes, seja ele qual for. E o Senhor, ele nos capacita, ele nos dá as armas necessárias para que a gente possa enfrentar esses gigantes. Lá com Davi, Saul tentou vestir Davi com as suas armaduras. Davi não conseguiu se locomover, Davi não conseguiu nem sair do canto com tanta armadura que tinha. Aqueles homens eram tudo homens grandes, Davi era um jovem bem franzino talvez, né? O próprio Golias faz uma descrição de Davi. Então assim, a gente vai encontrar pessoas que querem nos revestir com uma falsa, podemos dizer, com uma falsa vestimenta de coragem, coisa, e não é isso que Deus quer. Davi, então, ele tira toda aquela vestimenta que Saul lhe deu e ele vai com a vestimenta que ele acredita que Deus está com ele. Só que nós temos a vestimenta necessária. Lá em Efésios, como a gente viu, a partir do versículo 14, a gente vê que o Senhor nos dá uma vestimenta para a gente derrotar os nossos gigantes que aparecem em nossas vidas. E o Senhor, ele nos prepara para essas coisas. E a palavra de Deus, ela vai dizer para a gente em Efésios capítulo 6, versículo 14 até o 18, mais ou menos, a gente pode ver aqui, que ele vai dizer o seguinte: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando aí, no versículo 18, ele dá a chave de tudo isso, ele diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica e com todos os santos. Então, amados irmãos, o Senhor é que nos dá a vestimenta certa para derrotarmos os nossos gigantes. Seja ele qual for, nós nesses dias de hoje, como a gente falou aqui na questão que o inimigo usa o medo, né, para que a gente possa desacreditar no que Deus possa fazer por nós. O medo, muitas vezes, a gente tem medo de morrer. As pessoas hoje estão de um jeito, estão todo mundo com medo, muitos cristãos estão com medo de morrer. Parece que Cristo não ressuscitou e não trouxe a nós a mesma graça, porque Cristo ressuscitou, ele morreu e ressuscitou e trouxe para nós a chave da vitória sobre a morte. Cristo fez isso e hoje nós encontramos pessoas com medo de morrer. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que se a gente perdesse nossas vidas, nós não perderíamos a nossa vida, nós ganharíamos. Ele está querendo dizer que mesmo que a gente morra, a gente estaria vivo, porque Cristo veio com esse propósito de dar vida para a gente, vida com abundância. E hoje nós encontramos pessoas com medo até mesmo de morrer, de enfrentar essas circunstâncias que hoje está aí. E o Senhor tem nos preparado para isso. A gente tem que ter essa noção, tem que acreditar. A gente tem que crer, usar a nossa fé, que Cristo nos deu a vitória. Por isso que a sua palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não há motivo para que a gente venha temer as circunstâncias que a vida, esse gigante que tem se levantado hoje, para nos afrontar, para nos querer desanimar, né? Para concluirmos, amados irmãos,
Eu te pergunto, qual é o gigante que te afronta hoje? Pense só, qual é aquele gigante que hoje está te afrontando, que hoje está te causando medo, que hoje está querendo fazer com que você se sinta rejeitado. Qual é o inimigo, qual é o gigante que hoje está querendo que você seja abalada a tua vida emocional, a tua fé. Qual é o gigante? Saiba que Cristo nos dá a vitória sobre todas essas coisas. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. Vós também vencerão. Então, qual é o teu gigante? Coloca em oração, assim como foi colocado aqui em Efésios, no versículo 18, que um dos propósitos das nossas vidas para vencer o gigante é estarmos orando e vigiando todos os dias. Então a gente precisa fazer isso. E a gente precisa ter ciência de que nosso Deus, assim como Davi disse lá para o gigante, eu vou contra ti, em nome do Deus vivo, em nome do Deus dos exércitos. E nós precisamos dizer para os nossos gigantes que nós temos um Deus que é Senhor de todas as coisas, que é Senhor da guerra. Então, amados irmãos, fique ciente disso. Deus venha te abençoar poderosamente e que o teu gigante hoje seja derrubado em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Deus de todo poder, nós estamos diante da tua presença. Sabemos, Santo Deus, como diz a tua palavra, sem ti nada podemos fazer. Nós não podemos vencer inimigo, nós não podemos vencer gigante nenhum se nós não estivermos diante de ti, se tu não estiveres conosco, Santo Deus. Deus Santo, tem misericórdia de cada um de nós. Eu te apresento cada um dos teus servos, cada um das tuas servas que estão do outro lado, Santo Deus, ouvindo esta oração. Santo Deus, que eles criem ânimo, que eles criem coragem, que aquilo que o Senhor tem procurado em cada um deles, o Senhor possa encontrar, que é pessoas destemidas, pessoas com coragem de viver e de vencer as batalhas do dia a dia. Tem misericórdia, Santo Deus. Vencer com cada um de nós. Nos dá vitória nesse dia de hoje, Santo Deus, porque nós somos todos os dias afrontados, Santo Deus, pelos nossos gigantes. Mas confiamos que Tu é capaz, Santo Deus, de fazer com que a gente tenha vitória. Assim como o que Tu fez com Davi, em relação a Golias, Tu vai fazer conosco, Santo Deus, em relação aos muitos gigantes que se levantam de encontro a nós, Santo Deus. Nós confiamos e acreditamos que um Deus Todo-Poderoso, que Deus venha nos abençoar todos os dias, que o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, que o Espírito Santo de Deus venha nos confortar, nos revestir de força, de coragem, para a gente vencer as lutas em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Amém.